Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, já estive aqui em outros momentos, mas na época eu lidava com outro estado da matéria, lidava muito da questão dos sólidos, dos resíduos sólidos. Agora a água que está trazendo aqui uma discussão importante, séria. Naturalmente a minha abordagem vai estar restrita à leitura e ao viés e à forma de atuação dentro de toda essa questão das águas, por causa da Copasa, né? A gente vai trazer então um recorte da empresa de saneamento, e aí a gente levantou então uma situação que tem uma série de nuances aí em termos de escala, de sistemas, etc. Mas a Copasa ela tem então 680 municípios com concessões de serviços de abastecimento de água, e 173 municípios do estado de Minas Gerais, então, tem lá os seus sistemas autônomos, outras formas de atendimento de sua população. Em relação a essas concessões, nós temos uma série de problemas e é preciso, desde já, reconhecer que há uma série de ações a serem tomadas no sentido de melhorar a relação com o município, que é o poder concedente, e revisar todas as questões relacionadas às concessões que hoje estão sob responsabilidade de gestão da Copasa. E a Copasa tem uma empresa subsidiária que é a Copanor. A área de atuação da Copanor é mais ou menos essa aí no estado de Minas Gerais, não está com muita precisão, mas a ideia é mostrar que tem também uma questão importante a ser enfrentada dentro da Copasa, da sua gestão, da sua forma de aplicação de recursos, uma área importante do estado que hoje está em parte com a Copasa e em parte com a Copanor, que é uma subsidiária. Essas manchas azuis são os municípios com concessão de água, e as manchas verde aí são com concessão de água e esgoto. Os municípios em branco são os que estão com seus sistemas autônomos operando. Próximo, por favor. Dentro dessa linha que o secretário Elvésio colocou, e desde o primeiro momento, a Defesa Civil se envolveu também, de alguma forma, nessa discussão, nesse levantamento de dados, e eles fizeram uma pesquisa com 224 municípios, aqueles 173, mais alguns, e aí apontou um dado no que foi relatado pelo gestor municipal, que 56% dos municípios estavam com uma situação declarada como normal, 16% estavam já numa situação de alerta, 6% praticando rodízio, e 50 desses municípios já com alguma prática de racionamento pela falta de água nos mananciais, nem por uma decisão do gestor de, ao economizar a água, deixar de fornecer para um setor e fornecer para outro, porque os mananciais já não estavam atendendo a demanda. No caso da Copasa, a gente levantou lá, e aí uma situação apurada entre 19 e 27 de janeiro, 85 municípios com quadros considerados atípicos, 3 municípios em situação de colapso, e Pará de Minas está aí há uns 2 anos pelo menos com uma grande discussão com relação à falta d'água em Pará de Minas. Campanário e Urucânia também numa situação bastante preocupante. 59 municípios em situação considerada de alerta, ou seja, a se manter essas condições tanto de falta de chuva quanto de queda de vazão nos mananciais e nos poços, entrariam já em situações de colapso em 30 dias. E 23 municípios já com um nível de problemas que superem muito a normalidade dos problemas geralmente enfrentados pelo sistema. Então a gente está realmente com uma situação difícil, complicada de ser administrada. Isso não é uma experiência vivenciada dentro da Copasa ao longo de seus anos. E na região metropolitana, com um agravante, porque abarca aí uns 5 milhões e meio de habitantes, com risco de desabastecimento em função do comprometimento do volume reservado dos sistemas que abastecem a região metropolitana. É importante falar, reconhecer e dizer que as perdas, dentro do sistema Copasa, no que diz respeito ao abastecimento de água, são da ordem de 40%.
e é preciso atacar isso. Já começamos uma frente de trabalho importante, vamos falar a respeito disso um pouquinho mais na frente. É um percentual elevado, embora ainda mais ou menos equivalente ao que tem nas companhias nacionais. Essa perda aí não é nada absurdamente alto se comparar com algumas que existem no próprio Brasil e até fora do Brasil, mas independente disso é um percentual muito grande. A gente pode detalhar um pouco mais a respeito disso quando eu estiver falando das perdas, mas é importante a gente reconhecer que há uma perda importante no sistema por causa de vazamento, por causa de ligações clandestinas, por causa de falhas nos sistemas de medição, tanto lá na macromedição quanto na micromedição, porque os hidrômetros, em boa parte dos municípios, tem um conjunto de hidrômetros antigos, com deficiências na medição, então nem sempre o que se mede na saída é o que se mede na chegada, por causa das perdas, por causa das ligações clandestinas e por causa de ineficiências do próprio sistema dessa medição. Bom, e também eu acho importante fazer esse recorte aqui, diferentemente do que a Marília colocou, porque o cenário dela naturalmente é muito mais abrangente. No caso da Copasa, que é uma companhia que trata, seu principal negócio é tratar, distribuir água para a população, naturalmente com sistemas de esgotamento sanitário, e isso é um outro importante debate a ser também encaminhado, mas do volume de água distribuído pela Copasa, 80% é para consumo residencial, 10% é para unidades comerciais, 10% do volume distribuído pela Copasa é para unidades industriais e 5% para unidades públicas. Então, é importante considerar isso. Uma coisa é o que a gente tem dentro da companhia de saneamento, outra coisa é a questão da água, dos seus diversos usos ao longo do estado como um todo, E isso é importante a gente sempre ter esse recorte, porque a Copasa puxou essa discussão, porque a gente chegou lá e se viu com a corda no pescoço. Então, tem muita gente fazendo uma leitura de que o Estado está preocupado com o abastecimento de água e com a Copasa apenas. Isso não é verdade. Está aqui a fala do secretário Elvésio, do secretário Sávio, da Marília, que reforçam que há uma preocupação com um todo. Mas, enfim, a Copasa que puxou isso, porque isso doeu no nosso caso mais rapidamente. E aí, por favor, a Maria já falou disso, eu acho importante esse quadrinho, esse gráfico, ele mostra de um jeito simples o seguinte: a média mensal de 1961 a 2013, isso aqui é cada um dos meses do ano, apontava as médias de precipitação, os volumes acumulados na curva vermelha. Em verde é o que choveu em 2014. Acima da média, então, foi em julho e em abril. Fora isso, por favor. Então, já que eu mostrei esse gráfico que é da região metropolitana, eu queria mostrar um pouco a situação do nível de água nos reservatórios do sistema. Vocês sabem que o sistema produtor que atende a região metropolitana tem duas bacias, tem a Paraupeba, tem Velhas. No sistema Paraupeba a gente tem 3 reservatórios e aí há uma interligação desses sistemas, então é possível fazer manobras que permitem a interligação de água de um local para outro, e isso é um alívio nesse momento, essa possibilidade existir. Mas no sistema Rio Manso, em janeiro de 2013, o reservatório estava com sua capacidade plena, 90% de água acumulado lá. Em janeiro de 14, isso caiu para 95%, em janeiro de 15, para 45%. Esse é o reservatório do Mansa. Próximo, por favor. No Vargem das Flores, em janeiro do 13, o volume de água no reservatório era 78%, em janeiro de 14 já tinha caído para 70%, em janeiro de 15 está com 28% do volume de água acumulado no Vargem das Flores. E no Serra Azul, era 75% de sua capacidade ocupada em janeiro de 13, 53% em janeiro de 14, 5,7% em janeiro de 15. Isso coloca, como o sistema é integrado, e a vazão do Rio das Velhas é a fio d'água, então não tem essa possibilidade de reservação para que você acumule água e distribua
atua nos momentos de dificuldade, de vazão do manancial, né? O Vélez, então, é uma captação a fio d'água lá em Honório Vicário e tem picos de vazão, né? Essa aqui, por exemplo, foi em 105 metros cúbicos por segundo em 1º de dezembro de 2014. Tivemos 105 metros cúbicos por segundo há 2 dias atrás, mas isso não nos permite aproveitar essa vazão, ainda que num único dia, porque não há um sistema de reservação lá. Enfim, próximo, por favor. Eu queria voltar e falar um pouco na questão da falta de precipitação aí, alguns dados que a gente pegou de algumas estações em Araçuaí, Caratinga e Araxá. Se vocês observarem, no restante do estado, a situação é bastante semelhante ao que a gente observou para a região metropolitana, em termos da curva da média histórica, né, e o que veio chovendo ao longo de 2014. Então, essa situação também, enfrentada aqui na região metropolitana, guardadas as devidas proporções, também é verificada em outras regiões do estado, sistemas abastecidos pela Copasa. E aí a gente tomou, então, a partir do conhecimento dessas informações, uma divulgação desses dados para que a população, primeiro, conhecesse o que nós conhecemos, que nós tivemos a oportunidade de conhecer depois que chegamos lá. Precisávamos tornar pública essa informação, porque é uma questão que depende de uma série de ações conjugadas e de uma série de atividades que extrapolam a ação específica da companhia. Se for pensar a Copasa como empresa que vive de vender água, é um contrassenso falar de pedir para que a água seja economizada. Por outro lado, se essa água não for economizada, não vai ter esse produto para ser ofertado. Então, enfim, é uma questão complicada da gente lidar. Mas então, considerando esse sistema e a repetição do índice pluviométrico de 2014 e 2015, que a gente sinceramente espera que não se repita, e lembrando que as outras ações que são de suma importância, se tivessem sido tomadas há décadas atrás, certamente nos permitiriam não chegar nesse quadro atual. Elas são necessárias, reconhecemos que são necessárias, e são ações que vão surtir efeito a médio e longo prazo. Então, nesse primeiro momento, infelizmente, a gente está focando mesmo nas ações emergenciais, sem esquecer que as demais são importantes e que está um conjunto de órgãos trabalhando nesse sentido de buscar uma solução integrada, mas cada uma atendendo ao seu tempo necessário. E aí, em termos de ações imediatas, vocês já viram aí na mídia certamente um amplo programa de uma campanha para que as pessoas reduzam o consumo de água e reduzam de forma voluntária a partir do que foi constatado. A questão de buscar a implantação de rodízio sobre taxa, racionamento de consumo, depende de uma base, de uma fundamentação legal para que essa ação seja tomada. Então, não estamos descartando, o próprio secretário Verso também colocou isso aqui já, essa possibilidade. É claro que queremos evitá-la, mas se não for necessário, precisamos ter todas as bases legais que nos permitam adotar ações um pouco mais enérgicas, um pouco mais drásticas, para que a coisa não chegue numa situação de realmente colapso geral. Com relação a programa de redução do consumo, além do pedido da convocação para que todos economizem 30%, a Copasa já está com as equipes de combate à perda em campo. 40 equipes já estão trabalhando na região metropolitana. A gente está monitorando os dados de performance dessas equipes, avaliando a forma de atuação para que seja reduzido o prazo necessário para atendimento aos problemas de vazamento. Estamos revendo o atendimento no atendimento 115, que também não priorizava esse tipo de coisa, ele tinha um outro cardápio de atendimento para quem ligava para o 115, estava muito mais voltado para a questão comercial. Isso também já foi revisto. Estamos revendo, inclusive, o treinamento dos agentes do 115, porque essa questão ela não é uma empresa prestadora de serviço, é uma terceirizada, não é a equipe da Copasa que atende o 115, e há uma rotatividade considerável nessas equipes de atendimento de call center. Isso também tem colocado a gente com uma preocupação adicional de estar treinando e retreinando, e já fizemos
2 atividades junto aos atendentes, tem outras programadas, para que essa questão seja devidamente tratada ao recebermos as denúncias e as solicitações, as demandas pelo telefone 115, e ampliação do programa de perfuração e reativação de poços. Inclusive tivemos buscando recursos em Brasília para algumas obras que já estavam até licitadas pela Copasa, mas que não tinha recurso destinado, então tornava sem efeito a realização da licitação, porque o recurso não estava assegurado, por exemplo, para esse tipo de atividade. E aí, falando então do que a gente foi buscar lá, só para lembrar que a gente não está restrito à questão de região metropolitana, mas norte de Minas, sudoeste, centro-leste, a Copasa tem uma divisão territorial lá que separa o estado aí nessas áreas. A gente está trabalhando para aqueles municípios e sistemas e demandas que estão lá classificados como situação crítica, com a perspectiva de demanda em termos de 413 milhões de reais, não necessariamente só para esse ano, mas boa parte deles já para aplicar nesse ano, porque são municípios que estão em situação crítica. Para aqueles municípios cujo alerta entraria em 30 dias também, um montante de recursos necessários seria da ordem de 31 milhões de reais, separados ali por aquelas regiões do estado. E para aqueles municípios que já superaram em muito o nível de problemas e que a gente entende que a situação de alerta se configurará ainda neste ano, um montante de 184 milhões de reais. Isso daí a gente tem buscado uma discussão grande no governo estadual das formas de viabilização desses recursos e também junto com o apoio do governo federal, que se mostrou bastante sensível ao que foi colocado lá, porque até então essa questão não tinha sido levada para o governo federal, para o governo de Minas. E eu queria só, agradecendo a atenção, lembrar que o que a gente, nesse momento, tem colocado é que é importante que a gente reforce o coro daqueles que já se preocupam com a questão da água há muito tempo, lembrando que cada um tem uma responsabilidade, sim, individual, no plano individual, no plano coletivo, nos seus locais de trabalho, na sua casa, nos seus locais de lazer, porque a gente está realmente com um quadro que não nos anima para a solução de curto prazo se não houver um efetivo engajamento da sociedade, do governo, todo mundo trabalhando junto para buscar amenizar os impactos desse quadro que a gente, infelizmente, constatou. Muito obrigada.